Oi pessoal, bem-vindos à primeira aula do curso de Botânica. E, gente, não tem como eu começar a falar em plantas para vocês, em Reino Plantae, sem explicar um pouquinho sobre a perspectiva evolutiva desse grande grupo de seres vivos, né? De onde eles vieram, afinal de contas? Gente, uma das melhores hipóteses que explicam a origem das plantas atuais é que elas descendem, na verdade, de um grupo de algas verdes ancestrais que colonizaram o ambiente terrestre há cerca de 500 milhões de anos atrás, tá? A partir desse grupo de algas verdes surgiram pelo menos 4 grandes grupos de plantas: as briófitas, as pteridófitas, isso aqui faz conta que é uma samambaia, tá? As gimnospermas e as angiospermas. Andressa, pelo amor de Deus, o que é isso que tu desenhou aqui? Eu explico, tá? Briófita é aquele grupo de plantas que são bem pequenininhas, né? Os musgos que tu vê em ambientes que são muito úmidos, aquelas plantinhas bem verde, bem pequenininhas, ficam grudadinhos em muros, né? Tronco de árvore, são bem pequenininhas mesmo, né? Essas são as briófitas. São provavelmente as plantas mais antigas que a gente tem colonizando o ambiente terrestre. Depois surgiram as pteridófitas, o grupo das samambaias, das avencas, dos xaxins. Samambaia, pelo menos vocês conhecem, toda mãe tem uma samambaia em casa, né? E depois das gimnospermas, pessoal, aqui eu tenho representado para vocês uma Araucaria angustifolia. Era para ser, pelo menos, tá? A araucária é um pinheiro muito comum no sul do Brasil. Eu, como sou gaúcha, gostaria de homenageá-la como grande representante dos grupos das gimnospermas. Então, gimnospermas são plantas que lembram muito pinheiros, né? Os pinheiros, são as grandes sequoias, né? Depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre cada um desses grupos, né? E por fim, mas não menos importante, surgiram as angiospermas. Angiospermas são plantas que apresentam flores, que apresentam frutos, né? Mecanismos de polinização que envolvem animais, né? E diversos outros fatores, como a gente vai ver no decorrer dos vídeos. Esses são os 4 grupos de plantas principais, tá? Que vão cair lá no vestibular da gente. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todas essas plantas, pessoal, como eu falei para vocês, muito provavelmente descendem de uma alga verde ancestral. Essa alga, né, desculpem a redundância, mas essa alga, ela era um ser vivo aquático, né? Então, quando ela decidiu colonizar o ambiente terrestre há 500 milhões de anos atrás, ela enfrentou uma série de problemas, né? Por exemplo, dentro da água ela não enfrentaria problemas, por exemplo, de desidratação, de dessecação, né? Então, uma das adaptações que ela teve que sofrer, né, na verdade, não vamos ser lamarquista aqui, né, foram mutações genéticas, né, frutos de eventos aleatórios que permitiram a essas algas conquistar o ambiente terrestre. Elas desenvolveram raízes para sugar a água do solo, acabaram ao longo do tempo desenvolvendo mutações genéticas que permitiram a elas desenvolver uma cera em cima das folhas, o que impede, né, a perda excessiva de água por desidratação. Ao longo do tempo surgiram estômatos, enfim, diversas características, pessoal. Mas uma coisa que nem todo mundo fala é que as plantas que a gente conhece hoje em dia, tá, do Reino Plantae, elas são chamadas também de embriófitas. Isso porque... embriófitas. Isso, pessoal, acontece porque uma das características que essa alga verde desenvolveu, tá, sempre lembrando, aleatoriamente falando, né, foi a questão da retenção do embrião no corpo da planta-mãe. No próximo vídeo a gente vai estudar o ciclo reprodutor dessa alga verde, que foi herdado por todas as plantas que a gente conhece, tá? Que é um ciclo que a gente conhece como ciclo alternante, né? Porque alterna entre uma geração esporofítica e gametofítica. Mas o fato é que quando essa alga está dentro da água, ela tem a liberdade de liberar os gametas dentro da água. Na água, os gametas se encontram, formam o zigoto e o zigoto se desenvolve, né? Tem todo o desenvolvimento embrionário dentro da água e dá origem a um novo talinho, uma nova alga dentro da água. Então, esse embrião ele se desenvolve solto, livre na água, né? A partir do momento em que a gente vai para o ambiente terrestre,
É impossível tu liberar os gametas no ar e daí no ar os gametas se encontram. Primeiro que eles precisariam de meio aquático para conseguir se locomover um em direção ao outro, né? Segundo que o embrião precisa de cuidados específicos para que ele não desidrate, né? Não resseque até morrer. Então, dentre outros motivos, esses são os principais para o desenvolvimento dessa característica aqui, da retenção do embrião, tá? Então, o embrião agora, tá? O neném plantinha, ele vai ficar guardadinho dentro do corpo da planta mãe. Isso é uma característica que foi mantida por todas as plantas que a gente conhece hoje em dia. Por isso a gente chama as plantas do reino Plantae, né, de embriófitas, tá? Gente, então o primeiro grupo de plantas que a gente conhece são as briófitas, tá? São plantas pequenas que têm, assim como a alga verde ancestral, duas fases no ciclo de vida. Uma fase que produz esporos e uma fase que produz gametas. Para briófitas, a fase gametofídica, ou seja, a fase produtora de gametas, é a fase do ciclo de vida dominante dela. Sempre que tu olha para um musguinho, se tu tá vendo só essa partezinha verde aqui do musguinho, tu tá olhando para um gametófito. E isso já não acontece nas outras plantas, tá? Por exemplo, quando tu olha para uma samambaia, tu já vê uma planta de maior porte. Isso só é possível graças ao surgimento dos vasos condutores. Então, xilema e floema, que são vasos que transportam a seiva em longas distâncias, né, da raiz até a última folhinha da planta, eles surgem só a partir de pteridófitas, tá? Bom, então aqui a gente tem o gametófito dominante. Essas plantas também, além de ter o gametófito dominante, elas são avasculares, porque não tem vasos condutores, tá? Avasculares. E são pequenas justamente em função da ausência, né, desses vasos condutores. Aí maiores características a gente vai estudar em vídeos específicos para briófitas. Agora, quando a gente fala em pteridófitas, além da gente estar falando de plantas de maior porte, a gente está falando de plantas que têm a geração esporofídica, ou seja, a geração produtora de esporos, como sendo a fase dominante do ciclo de vida. Tu está olhando para uma samambaia, tu está olhando para um esporófito, uma estrutura que produz esporos. Olhou para um musguinho, tu está olhando para uma plantinha que produz gametas, porque a fase gametofídica nela que é a dominante. Tá? Então, em samambaias, a fase esporofídica vai ser dominante. Inclusive, a gente pode colocar isso aqui como característica que vai ser mantida em todos os grupos, tá? Então, aqui, esporófito, dominante. Então, em todas as plantas, a partir das briófitas, tá? Aqui, não incluindo-se elas, tá? A gente vai ter, então, vasos condutores presente, o esporófito dominante, tá? Então, plantas maiores, de maior porte e que produzem esporos, tá? Uma novidade evolutiva que surgiu nas gimnospermas e que foi muito legal e que, inclusive, foi mantido no grupo das angiospermas é a questão das sementes, tá? Surge a semente. A semente é uma estrutura que tem tegumento, né, a casquinha da semente, que é uma casquinha dura, tem um tecido de nutrição, né, que a gente chama de endosperma, e tem o embrião, né. Então, o semente, na verdade, guarda o neném plantinha, comidinha do neném plantinha, que a gente chama de endosperma, e uma proteção, que é a casquinha, que a gente chama de tegumento. Isso foi muito adaptativo, porque facilitou a dispersão das plantas ao longo do ambiente terrestre, né. E, posteriormente, pessoal, surgiu a questão do fruto. O fruto é exclusividade das angiospermas, tá? O fruto é uma estrutura derivada do ovário, né? A gente vai estudar isso no vídeo das angiospermas, que protege a semente, tá? E ele auxilia, né? Ele potencializa a dispersão dos vegetais, porque o fruto ele é extremamente atrativo para animais. Então, os animais, ao comerem os frutos, acabam despertando as sementes. É muito comum, por exemplo, uma ave se alimentar de um determinado fruto no bioma X, tá?
e engolir aquela sementinha, e daí ele vai lá pro bioma Y e acaba defecando a sementinha daquela árvore lá no bioma Y. Então é a maneira que as plantas têm, né, de colonizar diferentes ambientes através da dispersão. Então o fruto foi uma grande novidade evolutiva. A gente tem uma questão aqui que é a palavra flor, tá? Flor, pessoal, como estrutura que atrai polinizadores, é uma estrutura exclusiva de angiospermas. Mas flor, como estrutura reprodutora, já surgiu aqui nas gimnospermas. Então a gente tem diferentes autores que defendem diferentes ideias sobre o conceito da palavra flor, tá? Se for apenas um órgão reprodutor, a gente pode considerar as pinhas dos pinheiros como sendo uma flor. Tem vários autores que chamam as pinhas de flor. As pinhas podem ser chamadas de estróbilo também, tá? Ou de cones. E a gente deixa as flores das angiospermas como flores que são que na grande maioria esmagadora dos casos servem para atrair polinizadores, tá? Mas esses são os principais eventos evolutivos: retenção do embrião, depois a gente tem o surgimento dos vasos condutores, o esporófito dominante, o surgimento da semente, só lá no caso das gimnospermas, isso foi mantido nas angiospermas também, e mais tarde surgiu o fruto, que é a exclusividade das angiospermas. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula.